Olá pessoal, tudo bem? Hoje falarei para vocês sobre o Registro Digital de Empregados. Farei alguns comentários sobre a Portaria 1195, que foi emitida agora no dia 30 de outubro pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Lembrando que essa secretaria é, na verdade, o antigo Ministério do Trabalho. Eu farei alguns comentários sobre os pontos que eu entendi ser os mais relevantes para o nosso dia a dia. Eu sempre busco aqui tentar sintetizar as normas com aquilo que é mais importante, que é mais utilizado. Obviamente que é sempre importante você ler depois o conteúdo, a norma em si, porque sempre existe algum ponto, algum item que fica de fora, porque às vezes são coisas mais menos utilizadas, menos comum, e eu, para não perder muito tempo, eu separo alguns pontos que eu entendo que sejam os mais comuns e falo sobre eles. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Registro Digital de Empregados e também da Carteira de Trabalho Digital. Veremos aqui os dispositivos legais que foram afetados, ou criados, como fazer as anotações na Carteira de Trabalho Digital e também como ficará ou como poderá ficar o registro dos empregados e algumas outras observações importantes que eu entendo que sejam importantes. Em 2019, como nós já falamos em vídeos anteriores, o governo ele sancionou a Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874. Essa lei ela aborda vários pontos, alguns deles relacionados à atividade laboral, as relações de trabalho, de emprego e trabalho. Agora, no dia 30 de outubro, a Secretaria de Emprego e Previdência ela emitiu uma portaria, que é a Portaria 1195, e essa portaria ela normatiza, ela regulamenta alguns pontos que foram previstos na Lei da Liberdade Econômica, pois, como nós sabemos, algumas leis precisam ser regulamentadas. Tanto a Lei da Liberdade Econômica quanto a portaria da Secretaria de Previdência e Trabalho e Emprego, ambas de alguma forma afetaram a CLT. É importante lembrar que a norma geral que regulamenta as relações de trabalho no Brasil, de emprego, é a CLT. Então, sempre que há alguma norma diferente, como uma portaria, uma lei e tal, tudo isso deve, para ter efeito, deve modificar a CLT, pois de fato nós seguimos a CLT, ok? Então, nós temos a Lei da Liberdade Econômica, a Portaria 1195 e a CLT. São as normas que fundamentam essas alterações. Então, como fazer as anotações na nova carteira de trabalho, ou a mais conhecida como Carteira de Trabalho Digital? Como que eu faço isso? Bem, antes de falar sobre como fazer, eu vou mostrar para vocês aqui como é essa nova carteira digital. Tirei alguns prints da tela da minha carteira que eu baixei, o aplicativo, e vou mostrar para vocês como que ficou. Importante lembrar que a carteira digital ela é utilizada basicamente, ela foi pensada para ser utilizada em smartphones, certo? Então você baixa o aplicativo na sua loja virtual, instala o aplicativo de carteira de trabalho digital e aí você pode utilizar. Quando você acessa a primeira vez, a primeira página, a página de abertura, é essa página que imita aquela carteira anterior, a carteira azul. Depois nós temos também a segunda página, que é a página de fato de entrar no sistema, onde você realmente informa, você opta por entrar, dá seguimento a seu acesso. Em seguida, você é direcionado para o site gov.br, que é um site que o governo criou, que ele está centralizando praticamente todos os acessos do governo. Então, você é direcionado para lá, é solicitado o seu CPF, aí depois do CPF você preenche alguns campos, cria uma senha, então você tem acesso ao aplicativo. Para você poder conseguir ter o acesso aos seus contratos, você precisará fazer uma validação do seu acesso. Então você precisará ter
as suas informações anteriores, né, de contratos anteriores em mãos. Então, quem já tem carteira de trabalho, a física, é interessante estar com essa carteira na mão e com mais alguns documentos do seu emprego atual ou dos empregos anteriores. Então, é feito algumas perguntas para você validar o seu acesso, né? Porque senão qualquer um poderia digitar o CPF de alguém e acessar as suas informações pessoais. Feito isso, validando, você tem acesso então aos seus contratos de trabalho. Inicialmente tem uma página que eu não coloquei aqui, uma tela, onde tem as suas informações pessoais, e depois vem as informações dos contratos e as anotações em telas seguintes. Eu peguei algumas telas apenas, só para exemplificar como que ficou. Logo que você entra, né, a primeira vez que você entra nos contratos, aparece também essa tela avisando que caso seja encontrada alguma inconsistência, que não precisa fazer nada, não precisa procurar nenhum órgão, porque essas inconsistências serão sanadas automaticamente em momento oportuno e não precisa procurar nenhuma entidade, nenhum órgão para resolver. Interessante também que os contratos que possuem alguma inconsistência aparecem sinalizados, como vocês veem aí, com um pontinho vermelho. Então você pode ir lá e verificar o que pode ser. Agora que vocês já viram como que ficou a nova carteira digital, então vamos saber como que será, como que eu farei para inserir os dados nessa carteira. Afinal de contas, quem tem acesso à carteira aqui é o empregado. Esse aplicativo está no smartphone do funcionário ou do futuro funcionário. Como que eu vou acessar, como que eu posso fazer o registro nessa carteira? Aí é que vem a grande mudança, porque agora nós não teremos mais acesso de fato à carteira do funcionário. Na verdade, aquela operação de receber a carteira, anotar e depois entregar ao funcionário, isso acabou. Como que ficará então? Agora nós faremos a alimentação das informações diretamente no nosso já conhecido e-social, certo? Então agora as informações da carteira de trabalho não serão inseridas diretamente na carteira. Todas as informações serão informadas via e-social e posteriormente o sistema do e-social alimentará a carteira de cada cidadão, de cada empregado. Então como que ficará? Vamos pensar no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade receberá os documentos do funcionário da mesma forma que era antes, no entanto, não terá mais a carteira. O escritório fará todos os registros necessários junto ao e-social. Então, assim que estiver encerrado esse registro, o funcionário terá acesso a essas informações no seu celular. Então, não terá mais a carteira, não irá mais carteira para escritório de contabilidade, por exemplo. E um ponto interessante aqui que devemos frisar é que o registro, né, que será utilizado para a carteira social, a inscrição será somente o CPF. Então, não teremos mais PIS, NIT, essas coisas. É somente o CPF. Número de carteira de trabalho, não terá mais isso. O que importa será o CPF. Terá será bem interessante em situações que nós sabemos que acontecia, como eu perdi minha carteira, eu esqueci minha carteira no outro estado, minha carteira está em outra cidade. Não vai ter mais isso. Então não terá mais aquele problema de funcionário, de empregado ficar empurrando para entregar a carteira, muitas vezes com alguma segunda intenção. Então assim, isso acabou. Por quê? Eu só preciso do CPF. Me passou o CPF, não preciso de mais nada. Agora você já sabe como que será o registro da carteira de trabalho de fato, né? Então, só resumindo, a carteira de trabalho digital ela não será mais acessada pelo empregador, né? O empregador ele terá acesso somente ao e-social. A carteira de trabalho digital será acessada somente pelo empregado, pelo funcionário, no seu celular, no seu smartphone. O registro, as informações serão via e-social e automaticamente aquelas questões de que a carteira não está disponível, perdeu carteira, não terá mais isso. Agora
vamos falar sobre o registro, né, dos funcionários, como que ficará também, que é uma outra mudança que essa portaria trouxe, que é em relação ao registro dos funcionários. E alguns prazos, né, que foram também alterados. Eu falarei somente de alguns. Quem se interessar, eu recomendo que leia a norma, né, a portaria 1195 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para você se inteirar sobre mais alguns pontos que eu não falarei aqui. Bem, nós sabemos que até então o registro de empregados sempre foi feito através do nosso livro de registro de empregados, não é isso? Então esse até então era o nosso meio principal de registro dos dados do funcionário. É o mais antigo que se tem aí, os livros, para depois ir para o computador. Teoricamente é assim, né? Depois ir para o sistema. Bom, livros ou fichas também, né? O fato é o seguinte, que a partir de agora as empresas poderão substituir o livro. E aí é interessante. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que o livro de registro de empregados ele será extinto no momento. Mas não será bem assim. No momento, o governo ele criou uma possibilidade. Então, fala que o livro poderá ser substituído. E substituído por quem? Substituído pelo nosso colega e-social. Então, o artigo 5º da portaria diz que prevê que a possibilidade de continuar com o registro manual, desde que sejam observadas as exigências do seu artigo 2º. Então a portaria ela não acaba com o livro de registro de empregados. Ela apenas prevê que, caso o empregador opte pelo e-social, ele estará dispensado do livro. E vai além. Caso ele não opte pelo e-social, ele terá o prazo de 1 ano para se adaptar aos novos prazos de registro. Então, assim, o livro, por enquanto, ele continua existindo e o que há é uma alternativa. Obviamente que a tendência é que as pessoas passem a utilizar mais o e-social. Afinal de contas, já que eu tenho que alimentar o e-social de qualquer maneira, por que eu manterei 2 registros? Então, a tendência, né, é que o livro, apesar de poder continuar sendo utilizado, a tendência é que ele seja reduzida, que seja reduzida a sua utilização. Junto com essa modificação, com essa alternativa, a portaria ela também trouxe algumas modificações relacionadas a prazo. Então, eu vou citar algumas aqui, né? E como eu disse, é interessante que você leia depois a norma. As principais alterações, os principais prazos que eu verifiquei relacionado a afastamento por doença e acidente, também relacionado à morte, e eu vou falar para vocês aqui. No caso da morte, né, morte do funcionário, a comunicação tem que ser imediata. Então, assim, ocorreu um acidente ali e o funcionário faleceu. Então, a informação tem que ser feita no ato, naquele mesmo dia. Então, não há essa previsão de prazo. Dia seguinte, as coisas. Faleceu hoje, tem que ser informado hoje. É eletrônico. Teoricamente, não teria motivos para não informar. Em seguida, nós temos informações de afastamento com duração superior a 15 dias e de períodos menores, mas que totalizam duração superior a 15 dias, quando ocorridos dentro do prazo de 60 dias. Nesse caso, se for pela mesma doença, deverão ser enviados até o 16º dia da ocorrência. Então vamos imaginar o seguinte, é muito comum, né? O funcionário faltou 3 dias por um motivo de uma doença, depois faltou mais 4 dias, depois faltou mais 2 dias. Então, se num prazo de 60 dias esse mesmo funcionário faltar pela mesma doença, então automaticamente ele deverá ser encaminhado para o INSS e deverá ser feito a comunicação via e-social. Também nos casos dos afastamentos superiores a 15 dias, isso aí já é automático. Então o funcionário afastou por um prazo superior a 15 dias direto, a partir do 16º dia tem que ser informado. E como eu falei, também nos casos de afastamentos menores, que dentro de 60 dias ultrapasse 15 dias.
No caso de desligamentos que geram direito a saque do FGTS, a informação deverá ser enviada até o 10º dia após a ocorrência. Isso aqui é interessante, né? Porque então você houve uma rescisão, essa rescisão ela pode gerar o saque do FGTS, então você tem um prazo de 10 dias para enviar essa ocorrência. Outro prazo interessante e importante que não podemos esquecer é o prazo para enviarmos as informações de admissão, porque o prazo é o dia anterior ao início do trabalho. Então, se o funcionário irá iniciar o seu trabalho em uma segunda-feira, essas informações já deverão estar lá no site, no sistema do E-Social até o domingo. Obviamente, se você trabalha só até sexta, você tem que fazer essa informação até sexta. O fato é que, quando inicia a prestação de serviço, o trabalho, já não pode, o funcionário já deverá estar com as informações no sistema do E-Social. E aí, inclusive, o vínculo trabalhista ele será comprovado justamente através do aplicativo. Então, a empresa envia as informações e o funcionário verifica a comprovação no seu aplicativo da carteira digital. E aí vem um detalhe, que a portaria ela prevê que você informe, né, no E-Social vários dados dos funcionários em relação à sua admissão. No entanto, até que o novo E-Social, aquele que previsto lá na Lei da Liberdade Econômica, esteja funcionando, até que ele esteja já rodando, os empregadores estarão obrigados somente ao envio da data de nascimento, CPF e data de admissão, ok? Quanto aquele E-Social simplificado que foi prometido não estiver funcionando, nós estaremos obrigados apenas a enviar até a data de admissão as informações relativas a CPF, data de nascimento e data de admissão. E posteriormente, em outros prazos, as demais informações. Mas no início é somente data de nascimento, CPF e data de admissão, que deverá ser enviado até o dia anterior ao início do trabalho. Depois, né, normalmente tem os prazos para serem entregues até o mês seguinte, que aí são as demais informações, como CBO, endereço, essas coisas, né, aqueles dados pessoais do funcionário. Então é isso, gente. Eu espero que tenha contribuído, né, que tenha ajudado de alguma forma. E para finalizar, eu vou falar também aqui sobre algumas alterações, algumas revogações que foram feitas. Então, em relação ao quadro de horário, por exemplo, a norma que tratava do quadro de horário de trabalho foi revogada. Os prazos para comunicação de acidente e doença do trabalho foram modificados, como eu falei anteriormente. E também regras para quem recebe o seguro-desemprego. É interessante isso aqui, porque agora, né, você tem que até o dia anterior ao início do trabalho, caso o funcionário esteja recebendo seguro-desemprego ou tenha dado entrada, você tem que informar também ali naquela informação inicial que esse camarada está recebendo seguro ou que deu entrada no seguro. E ou no caso, se tem alguma notificação pela Secretaria de Trabalho mandando você informar essa questão do seguro, você vai seguir essa notificação. Caso não exista, numa regra geral, e você souber que o funcionário esteja recebendo seguro ou que está com a condição de receber, você deve informar junto com o registro inicial da admissão, que é aquele feito até o dia anterior. Bom, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído de fato para vocês. Tentei resumir ao máximo, como eu já falei, a portaria 1195 ela trata de outros itens também, eu apenas peguei aqui aqueles mais importantes. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Eu aqui fiz uma demonstração para vocês porque muitas das pessoas recebem os meus vídeos pelo WhatsApp. Então eu gostaria de pedir o seguinte: se você gostou do vídeo, achou interessante, normalmente no WhatsApp, quando você
digita para assistir, a tela aparece na própria tela do WhatsApp, não é direcionado para o YouTube. Então vou pedir o seguinte, né, se você puder clicar no link azul que está aqui do lado esquerdo, esse link, então você será redirecionado para a página do YouTube. Lá na página do YouTube você terá a condição de se inscrever no meu canal, e aí você poderá me acompanhar com os vídeos que eu adicionar. Inclusive, quando você se inscrever, se possível, marque a opção, vai aparecer um sinozinho do lado assim, a opção todas, né? Então você vai receber todas as publicações que eu fizer. E se gostou, dê a sua curtida. E mais importante, envie sugestões de assuntos, deixe seu comentário e nos veremos no próximo. Muito obrigado pela atenção, até mais. Tchau.